Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao canal Café de Esperança, que é o meu canal secundário aqui no YouTube. Se você não conhece o canal principal, esteja à vontade para conhecer. É só você digitar André Massolini que você vai encontrar o canal principal aqui no YouTube. E hoje eu quero falar aqui com vocês sobre homens que não prestam. Então, perceba que a pessoa não presta. Veja bem, vamos usar o termo a pessoa. É claro que eu vou citar aqui como se fosse a mulher percebendo que o homem não presta, porque o nosso público majoritariamente é constituído por mulheres. Então, eu vou falar como se fosse a mulher que tem que enxergar determinadas características e perceber que o homem não presta. Porém, certo? 20% do nosso público também é masculino. Então, aqui tanto faz. Certo? Homens que estejam assistindo, eu estou falando, o homem, perceba essa característica apenas como algo exemplificativo, porque tanto serve para homem, para mulher, tanto faz, certo? Aqui não existe essa de o homem age dessa maneira. Não, é a pessoa, independente do sexo, independente da orientação sexual. Gente, tem algumas características que estão acontecendo ou que a pessoa está demonstrando no relacionamento, e a gente tem que ficar atento. Primeiro que a gente tem que perceber se nós é que não estamos permitindo determinada coisa. Então, a pessoa, ela exige que eu faça determinada coisa. Tá, e eu faço? A pessoa me trata de tal maneira e eu permito? Esse é o primeiro questionamento antes da gente começar a falar que a pessoa não presta, que a pessoa é isso, que a pessoa pisa em mim, que a pessoa me trata mal, que a pessoa... Qualquer coisa, antes de desenvolvermos esse tipo de raciocínio, eu acho que é de grande valia que a gente perceba, tá, e como eu tenho me posicionado diante de tudo isso? Eu tenho permitido que isso aconteça? Por que que eu permito? Porque eu tenho medo de perder? Porque eu tenho medo, de que a pessoa me deixe? Eu tenho medo de falar, eu tenho medo que ele me deixe. Então, este medo, se a resposta é sim, eu sinto esse receio. Se a resposta é, então, eu evito de falar porque eu tenho medo de como ele vai reagir. Esse eu tenho medo de como ele vai reagir ele vai me deixar. Se a resposta a esta pergunta que eu fiz tem caminhado para esse caminho, então, minha querida, meu querido, sinto muito, mas você vai continuar recebendo esse tipo de tratamento. Porque a pessoa percebe. A pessoa percebe quando a gente se omite e a gente vai se sujeitando àquele tipo de coisa. Então, a pessoa só vai piorando. E aí é que está o grande perigo. Sabe por quê? Porque a pessoa piora e você, para se manter conectada nisso, você vai sempre acreditando que uma hora vai melhorar. Não, porque eu acredito que, eu acredito que ele é uma boa pessoa. Ninguém está dizendo que ele não seja. Ele pode ser uma boa pessoa para os outros, não para o relacionamento amoroso, não para você enquanto namorada. Não para você enquanto namorado. Pode ser uma pessoa boa, pode ser um ótimo profissional, pode ser um ótimo filho. Pode ser um ótimo pai. Caso ele já seja pai, por exemplo, já tenha um filho de uma outra relação, pode ser um ótimo pai. Um ótimo filho, trata muito bem os pais. Pode ser um ótimo profissional, mas dentro da relação ele está deixando a desejar e muito. Na maneira como ele te trata, na maneira como ele conduz as coisas. Ele te desrespeita das mais variadas formas. Ele exige que você não tenha senha no celular, mas ele não larga o dele. Então, ele faz determinadas cobranças que ele mesmo não pratica, porque agora, se ele desenvolveu esse pensamento de que você se sujeita a tudo porque você tem medo de perdê-lo, então você se cala, você assume erros que nem são seus. Então, agora ele já entrou num status, numa posição de todo-poderoso.
é o ditador emocional, é o soberano emocional. Lembra lá na Idade Média, onde nós tínhamos o rei, que era o absolutismo monárquico? O rei mandava e desmandava, fazia o que queria. Pois é, agora nós temos aqui este rei, né, que tem esse domínio emocional. Então, é o absolutista emocional. Não é o absolutista monárquico, é o absolutista emocional. Ele pode tudo. Então ele impõe regras a você, mas que ele não cumpre. E tudo bem, que aqui quem manda sou eu. Então você não pode sair com as suas amigas, que é capaz de você tomar xingo ainda. Capaz de falar que você ainda, tipo, tá de putaria? Tá indo contra macho? Ele pode sair com os amigos, ele pode fazer o que ele quiser. Gente, não caiamos nessa. Perceba determinadas coisas, perceba determinadas características, perceba determinadas posturas e comportamentos de como a pessoa te trata. E aí é a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Eu tenho permitido que isso aconteça? Por quê? A frase que eu sempre usei desde que eu criei o meu primeiro canal, né? E desde que eu comecei a trabalhar na rádio no ano de 2009, a frase que eu sempre uso é: nós somos tratados da maneira como nós permitimos sermos tratados. Então, se a pessoa te trata mal é porque você permitiu que ela te tratasse mal. Se a pessoa te desrespeita, você permitiu que isso acontecesse. Em um determinado momento, por causa de alguma situação, você permitiu. Por causa desse medo, de que a pessoa vai se irritar, de que a pessoa vai te deixar. Por causa de carência. Porque eu quero preencher aquela sensação de vazio. Porque eu tenho medo da solidão. Porque todas as minhas amigas já casaram, menos eu. Então, olha quanta coisa que pode fazer com que você se sujeite a determinadas situações, a determinadas características que caracterizam uma pessoa que não presta. Pô, a pessoa está fazendo 1001, está aprontando, e você está ali. E você fica ali, e você insiste. Você acredita que vai morrer se ele te deixar. E ele sabe de tudo isso. É por isso que ele deita e rola. É por isso que ele faz o que ele quer. E você está aí, arrastando um trem por ele. Não faça isso. Tenha consciência do que está acontecendo. Tenha consciência de quem você é. Tenha consciência do que você merece. Tenha consciência de qual é o seu valor. Tenha consciência de quais são as características, qual é o comportamento que a pessoa tem. Qual é o tratamento que ela te dá. Qual é o tratamento que você recebe desta pessoa. Como ela te trata. Aqui, veja bem, cuidado, só faço um adendo para a gente finalizar esse vídeo. Só tome cuidado com uma coisa. Talvez o cara não seja romântico. E cuidado, porque talvez você esteja julgando como a pessoa não te respeita, só pelo fato dela não ser romântica. E isso, não ser romântico, não tem nada a ver com falta de respeito, com falta de consideração. Não tem nada a ver com uma pessoa que não presta. Tem a ver com a maneira como a pessoa externa o sentimento. Então, cuidado. Porque senão a gente acha, a pessoa não é carinhosa comigo. Ela não é carinhosa porque ela não é assim de se derreter para todo mundo. Mas a atitude dela é uma atitude que ela tem cuidado, ela tem carinho com você. Ela quer estar com você. Ela nunca te desrespeitou de ficar com conversinha com os outros no WhatsApp, ficar com conversinha fiada, entendeu? Te cobrar uma coisa que a própria pessoa não faz. Ela desenvolveu uma relação justa com você. Ela só não é muito carinhosa. Tá? Aí é assunto para outro vídeo,
Porque aí a gente tem que ver, de fato, se são características muito distintas. Se você é uma pessoa que gosta de melação e a outra pessoa não é esse tipo. Aí é assunto para outra história. Eu só estou fazendo esse parênteses aqui, porque senão a pessoa tende a achar que a pessoa me trata mal, só porque ela não é romântica. Então toma cuidado, tá? Avalie bem as coisas, porque senão a gente enfia os pés pelas mãos. E cuidado, perceba como você tem se colocado na relação. Porque às vezes a gente quer classificar o outro como sem vergonha, mau caráter, não presta, narcisista, psicopata. A gente quer fazer tudo isso, jogar um lixo nas costas dos outros, mas a gente não percebe muitas vezes a maneira como nós temos nos posicionado diante de tudo isso. Talvez nós tenhamos permitido muita coisa. Talvez a pessoa não seja um psicopata. É que a maneira como ela se comportou diante de nós, ela excedeu todos os limites, porque nós nos rebaixamos muito. E a hora que a gente abaixa demais, a gente mostra a bunda. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Tá? Se você curtiu, dá o seu joinha. Muito obrigado, um beijo e até!